Esta semana, uma decisão polêmica do governo federal de restringir a divulgação dos dados da pandemia gerou muitas críticas de políticos e autoridades da área da saúde do Brasil e do mundo. A Organização Mundial da Saúde imediatamente emitiu uma nota exigindo que o governo brasileiro fale a verdade sobre os números do coronavírus. A Organização Pan-Americana da Saúde se pronunciou falando da importância da divulgação dos verdadeiros números da pandemia. Mas o Ministério da Saúde insistia na mudança de protocolo da divulgação dos dados da doença. Primeiro, mudou o horário de divulgação, era às 5 horas da tarde, passou para as 7 horas da noite, depois para as 10 horas da noite. E inviabilizando claramente assim a divulgação e dados em telejornais e veículos impressos. A segunda alteração veio de caráter qualitativo. O portal no qual o Ministério divulga o número de mortos e contaminados foi retirado do ar e, quando retornou, depois de mais de 19 horas, passou a apresentar apenas informações sobre os casos novos, ou seja, aqueles registrados no próprio dia. Desapareceram completamente os números consolidados e os históricos da doença desde o seu começo. Também foram eliminados do site o link para download de dados em formato de tabela, essenciais para a análise de pesquisadores e jornalistas e que alimentavam outras iniciativas de divulgação. Entre os itens que deixaram de ser publicados estão curva de casos novos por data de notificação e por semana epidemiológica, casos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica e óbitos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica. Estamos falando da falta de transparência na divulgação desses dados para o controle da Covid-19. O Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, governadores e prefeitos reagiram imediatamente. E o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes, provocado por diversos partidos, determinou imediatamente que o governo revele e mantenha a divulgação diária dos dados da Covid-19 no Brasil, conforme padrão anterior. Esses dados, é bom lembrar, não pertencem ao Ministério da Saúde, mas ao povo. De repente, os boletins passaram a ter menos informações e a serem divulgados um pouco mais tarde, passando a sensação de que está tudo sob controle. Isso é perigoso, porque pode promover aí o relaxamento do isolamento social e colocar em risco a saúde da nossa população. Passando a adotar a metodologia duvidosa do ponto de vista científico, revelando apenas o número de mortos registrados nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde criou, assim, um problema claro de comunicação direta com a população. Os brasileiros têm o direito de saber como está a evolução da doença, qual é o total de óbitos, além dos números consolidados de casos testados com resultado positivo para a Covid-19, como forma de prevenção. A conclusão que tiramos é que o governo dá clara demonstração de que está muito preocupado, incomodado com as reais situações e com os reais números da pandemia no nosso país e pretendia maquiar essa verdade, criando um mundo paralelo. Bom dia! Sorrindo, orientando, criticando, denunciando, defendendo o seu povo com a palavra. Vem aí, Edinho Duarte.